Você já deve ter ouvido falar sobre as empresas de crescimento e as empresas de dividendos, mas afinal de contas, qual é melhor para sua carteira? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas classificações e por que você deveria ter as duas na sua carteira. Mas afinal de contas, o que seria uma empresa de dividendos e uma empresa de crescimento? Eu acho que você vai entender pelo nome, né? Empresa de dividendos, eu acho que o nome já te dá a resposta. São aquelas empresas que optam por distribuir a maior parte dos seus lucros na forma de proventos aos acionistas. Em alguns casos, elas distribuem até 100% ou até mais que 100%, mas é um caso específico e eu não vou falar dele aqui agora. Já as empresas de crescimento são as empresas que optam por reter a maior parte dos seus lucros para investir no próprio negócio. Ela pode investir na expansão do seu negócio, como a compra de uma nova fábrica, de novos equipamentos, ou até mesmo na compra de outras empresas para expandir a sua atuação. Ah, Eduardo, tudo bem, eu entendi. Mas e aí, como é que eu vou saber se é uma empresa de dividendo ou de crescimento? Bom, fica tranquilo que essa resposta é muito fácil. Existe um indicador chamado payout que ele mostra exatamente a relação entre os proventos pagos pela empresa e o lucro obtido pela empresa no exercício. Portanto, uma empresa que tem um payout de 50%, por exemplo, significa dizer que ela distribuiu metade dos seus lucros na forma de proventos aos acionistas. E esse indicador payout ele é usado como uma referência pelo mercado para separar o grupo de empresas de dividendos e empresas de crescimento. Em geral, mas não é uma regra, empresas que têm um payout acima de 50%, nós consideramos como empresas de dividendos. Já as empresas que têm um payout abaixo de 50%, nós consideramos como empresas de crescimento. Mas para tudo rapidinho que eu preciso fazer 3 ponderações para você não sair com a mente engessada achando que isso é uma regra. Em primeiro lugar, o payout, como eu disse, ele é uma referência. Uma empresa ela pode estar de um lado e depois estar do outro. E existem ainda empresas que estão bem na zona do limbo, empresas que têm um payout muito próximo a 50%. Então ela está com um pezinho nos dividendos e um pezinho no crescimento. E isso quer dizer que ela precisa escolher um lado? Não. A empresa pode distribuir 30% no ano e no outro distribuir 70%. Não existe nenhuma regra que impeça isso. O que é muito comum é que uma empresa que tem um payout baixo, vamos supor uma empresa que distribui 25%, significa que ela está numa fase de expansão muito acelerada e que ela precisa reinvestir muito capital. Então, dificilmente, de um ano para o outro, essa empresa vai sair de 25% para 100%. Então, o que é normal é que quando uma empresa começa a investir, ela começa a se consolidar no seu mercado, gradualmente ela vai aumentando a parte de distribuição aos seus acionistas. Então, vocês vão ver que uma empresa de crescimento, ela gradualmente vai elevando seu payout até chegar a se transformar numa empresa de dividendos. E o terceiro ponto é o seguinte, existe algum payout mínimo? Bom, sim e não, tá? Em primeiro lugar, é o seguinte, cada empresa tem um estatuto social próprio em que lá fica definido qual é o valor mínimo distribuído aos acionistas em caso de lucro. Até porque sem lucro a empresa não tem o que distribuir aos acionistas. Mas caso a empresa não tenha estabelecido no seu estatuto social qual é o valor do payout, ela precisa seguir a regra de um payout mínimo de 25%. Então essa é uma regra do mercado. A segunda ponderação que é muito importante é a seguinte, vocês vão perceber que algumas empresas distribuem 100% ou muito próximo de 100% e eventualmente acima de 100% do seu lucro. Ué, mas como é que uma empresa distribui mais do que ela ganha? Bom, para isso a gente precisa entender o seguinte, existem alguns eventos não recorrentes principalmente que acabam distorcendo a contabilidade da empresa. O lucro líquido ele é uma medida contábil e tem alguns elementos, alguns eventos que geram distorções que não necessariamente saem em caixa da empresa. É apenas um lançamento contábil. Portanto, eventualmente a empresa ela pode distribuir um valor acima do seu lucro, porque é apenas um ajuste contábil, ok? Mas o que você não pode, que precisa ligar um alerta na sua cabeça e até fugir dessa empresa é quando você olha uma empresa e ele tem de modo recorrente o payout acima de 100%, porque isso significa que essa empresa está tendo uma operação não saudável. Não tem como uma empresa de maneira recorrente paga mais do que ela lucra. Em algum momento essa conta não vai fechar e a empresa vai ter que tomar alguma medida que possivelmente vai destruir o valor do acionista. Portanto, nesse caso de recorrência acima de 100%, pode fugir porque é furada. Mas e por que eu deveria ter os dois na carteira? Bom, esse foi bem exatamente o início do nosso vídeo. Por quê? Porque os dois grupos, na verdade, eles estão em estágios diferentes, seja de maturidade da empresa ou do próprio setor. Elas são complementares, porque quando você tem uma empresa de dividendos na carteira, você está atrás, obviamente, do dividendo. Então, você quer já receber, no momento, aquele dividendo ali de maneira recorrente. Mas são empresas que, em geral, elas já estão consolidadas no seu setor. Por exemplo, o caso da Ambev. Ela já domina o
seu mercado, pelo menos de cervejaria. Já 60% praticamente das vendas são da Ambev. E até caso ela quisesse fazer uma nova aquisição, comprar outras cervejarias, inclusive acredito até que o CAD não deixaria. Então a Ambev percebe pelo tamanho que ela tem que dificilmente um novo projeto vai trazer tanto retorno ao acionista. E por isso ela percebe que a melhor forma de gerar valor ao acionista é distribuindo parte desse lucro aos acionistas. Então a Ambev distribui sempre ali muito próximo a 100%. Na verdade, entre 70% a 100%. Mas ela distribui grande parte dos seus dividendos. Já no outro extremo, quando você escolhe uma empresa de crescimento, você não está abrindo mão dos dividendos. Na verdade, você está abrindo mão dos dividendos presentes para que essa empresa tenha um aumento de lucros e você colha um dividendo maior no futuro. Então, além disso, quando você escolhe uma empresa que está numa fase de crescimento, naturalmente, quando ela começa a aumentar os seus lucros, o mercado também começa a chamar atenção para ela. Então, se a empresa começa a aumentar os lucros, ela vai tanto aumentar o seu valor de mercado, porque o seu fluxo, né, de caixa vai aumentar, e no futuro você vai colher dividendos maiores. Portanto, o ideal é que você tenha um equilíbrio na sua carteira entre os dois. Você precisa de colher alguns dividendos agora, até pela sua questão emocional, que é sempre muito bom receber dividendos, mas você também precisa entender que a sua carteira não para agora, você não se aposentou. Você está investindo em empresas que vão te dar frutos no futuro. Então é importante você ter um equilíbrio entre os dois. Qual seria um exemplo de uma empresa de crescimento? Já que eu falei o caso da Ambev, vou falar agora para o lado de uma empresa de crescimento. Vamos pegar aqui o caso do Banco Inter. Ele é um banco recente, né, uma fintech que está crescendo de maneira muito acelerada. Eu poderia até colocar o Nubank, que está um pouco acima até do Banco Inter, né, em termos de crescimento, mas o Nubank ele não tem as suas ações ainda listadas na bolsa. O Banco Inter, ele está no momento, hoje ele tem uma base de cliente próxima a 10 milhões, né, já começa a aparecer entre os grandes bancos, né, você pega ali os bancos grandes sempre ali 30, 50 milhões de clientes, mais ou menos a sua base, né, e aí quando você olha para o Banco Inter, ele já tem 10 milhões de clientes, já é algo relevante. Só que ele está no momento em que se ele parar agora, ele não tem condições de competir em igualdade com os grandes bancos. Então ele precisa investir fortemente na sua estrutura para ele começar a oferecer serviços melhores, para ele poder aumentar a sua base de cliente e depois disso até conseguir uma forma de rentabilizar o seu negócio, que hoje a rentabilização é muito baixa. Então o Banco Inter hoje, se ele não reinvestir, ele fica para trás, porque novos bancos estão surgindo e novas exigências dos clientes estão surgindo. Então ele precisa pegar quase todo o lucro que ele tem, que ainda é baixo, e reinvestir no seu negócio, para que esse negócio venha crescer, ele comece a aumentar a sua base de clientes, tenha uma representatividade muito grande e lá no futuro ele venha colher esses frutos e aí sim começar a distribuir uns dividendos maiores. E como eu falei, inclusive no dia que esses lucros crescerem, que ele começar a ser um banco de maior relevância, inclusive o valor de mercado desse banco também vai crescer. Então você vai ganhar tanto na valorização quanto nos dividendos. Portanto, não existe bom ou ruim. É apenas você entender a perspectiva do que está acontecendo agora e de como pode estar no futuro.